Olá, meus amigos do Bibliomania F1, sejam bem-vindos aqui a mais um Sob Rodas, o programa do YouTube do Bibliomania F1, onde a gente apresenta fatos históricos, curiosidades deste esporte que nós tanto amamos. E hoje vai ser um bate-papo, realmente, sobre o futuro da categoria, futuro da Fórmula 1, com relação aos seus traçados, com relação aos seus circuitos. Então, fiquem ligados aí, porque depois da vinheta nós vamos conversar sobre este assunto. Bem, para começar o nosso bate-papo, quero contextualizá-los que essa semana a Fórmula 1 confirmou a entrada de Madrid para o calendário de 2026 da Fórmula 1, no lugar do circuito de Montmeló, em Barcelona, como sede do Grande Prêmio da Espanha. O circuito de Madrid terá 5.000 metros, aproximadamente, e será mais um circuito de rua que entrará no calendário da Fórmula 1. O que dá para perceber, pelo menos, essa é uma opinião minha, é que a Fórmula 1 está indo para outras praças, outros países ou outras cidades onde o dinheiro fala mais alto. Mas não é o dinheiro de reforma de circuitos ou construção de circuitos, reforma de infraestrutura. Não. É a entrada de circuitos de rua, ou seja, instalações provisórias, onde pode puxar o maior número de fãs para perto da categoria e logo depois retirarem essas estruturas e voltar à vida normal. Nós temos um grande exemplo, por exemplo, o circuito de Las Vegas, que começou no ano passado. Nós temos também o circuito de Miami, que começou em 2022. E também o circuito de Baku, no Azerbaijão, quando começou em 2016. Fora ainda que a Espanha já teve uma segunda sede, que foi em Valência, que foi num circuito construído, num circuito de rua, e não no circuito Ricardo Torno, que é um circuito permanente. Depois dessa notícia, já chegaram até boatos que o Japão também pode trocar sua sede, saindo de Suzuka para um circuito de rua de Osaka, que é um projeto na qual eles estão tentando ver ou tentando viabilizar. Mas será que realmente a Fórmula 1 precisa ir para tanto circuito de rua? É impressionante. Fora os exemplos que eu já citei anteriormente, ainda tem Jeddah, na Arábia Saudita, que também é um circuito de rua, e é considerado o circuito de rua mais rápido do mundo. O Japão já está querendo trocar. Daqui a pouco, pode ter até exemplos do Brasil querer trocar também, né? Voltar para o Rio de Janeiro, fazer um circuito de rua no Aterro do Flamengo, que é para quem é do Rio de Janeiro conhece, é uma reta muito longa, que poderia fazer um circuito no centro da cidade. Então, essas gestões de americanizar a categoria, em shows está indo muito bem, está puxando realmente vários fãs, colocando outras áreas para que o público possa visualizar a corrida, ver a corrida de um ponto diferente, mas trocar circuitos tradicionais por circuitos de rua, aí já é meio preocupante, porque naturalmente já temos alguns circuitos de rua no calendário. Só que já estão sendo extinguidos os circuitos permanentes. Vamos lembrar que com a entrada de Madrid, praticamente metade do campeonato será em circuitos de instalações provisórias. A gente pode colocar como exemplo Melbourne, na Austrália,
Montreal, no Canadá, Miami e Las Vegas, nos Estados Unidos, Jeddah, na Arábia Saudita, agora Madrid, já são 6. Ainda temos Baku, no Azerbaijão, 7. Singapura, Marina Bay, 8. 8 circuitos, só aqui de cabeça, de lembrar. Ainda tem Mônaco, 9 circuitos. Já está chegando já na metade. Se for computar os 24 que nós temos atualmente, pô, vai ser 9, serão 9 em circuito de rua. Será que a Fórmula 1 realmente precisa de tanto circuito de rua? Não pode ver algum outro país que já tenha algum circuito permanente, algum circuito já construído e fazer uma readequação, não construir em cima, mas para readequar o tamanho dos carros? A gente já vê países tão tradicionais fora e com uma grande representatividade na categoria, como Alemanha e França. A Alemanha já não tem corrida desde 2019. A França perdeu recentemente Paul Ricard. Na minha opinião, realmente tem que ser pensado. Colocar circuitos novos é bacana. Colocar praças novas é legal, realmente. Chegaram no limite da capacidade, 24 corridas. Mas trocar pistas tradicionais por circuitos de rua, aí já não é tão bacana assim. Por quê? Você montar esse circuito de rua não é de um dia para o outro. Requer um estudo para viabilizar essa pista. Fora ainda todos os transtornos que a população já passa, com desvios, com ruas fechadas, para que consigam construir. E pior ainda, para o espectador, dependendo do traçado, pode se tornar corridas extremamente chatas. Corridas sem emoção nenhuma, sem disputa nenhuma. Você só dependendo de estratégia de boxe. E olha que eu não falo de brigas pelas primeiras posições. E sim, eu falo de brigas também nas posições intermediárias que quase não tem em circuito de rua. Então, tem que se pesar, realmente. Os circuitos tradicionais, os circuitos permanentes na Fórmula 1 hoje em dia, não seguiram, pelo menos a maioria deles, não seguiram o tamanho atual dos carros, o que impossibilita a ultrapassagem. Circuitos rápidos conseguiram se adaptar, como Monza e Spa. Circuito técnico também conseguiu, como México e Brasil, e Estados Unidos, em Austin. E você pensar, pô, dá para readequar, aumentar um pouco mais as áreas de escape, para aumentar um pouco mais o asfalto, pelo menos nos trechos de ultrapassagem, nos trechos de velocidade. Daria para fazer. Daria para, pelo menos, levar. Portugal tem um circuito espetacular. Alemanha tem Hockenheim, e pode ter Nürburgring também. A França tem Paul Ricard, mas já teve Manicourt também. Pô, Dessart, pensei numa pista também, igual a pista da MotoGP. Já que estão correndo em Losail, por que não correm em Lassart? Lassart, que eu falo circuito curto, não das 24 horas de Le Mans. Já que já estão correndo em Losail. E olha que Losail no Catar só continua no autódromo porque o projeto do circuito de rua deles ainda não saiu. Mas tem previsão de sair. Fica essa reflexão nesse vídeo. É um bate-papo de mão dupla. O vídeo não vai acabar aqui. Conto com a participação de todos vocês também aqui nos comentários. O que vocês acham dessa mudança de cultura da Fórmula 1 em colocar mais circuitos de rua, visar mais o lucro com esses circuitos de instalações provisórias do que ficarem com circuitos permanentes? Porque a tendência, se continuar assim, vai ser a gente ver mais corridas em circuitos de rua do que em circuitos normais, circuitos permanentes. Esta edição do Sob Rodas fica por aqui. É mais uma opinião, um bate-papo realmente.
Conto com a participação de vocês aqui nos comentários e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos. Valeu.